Muito bem, cá estamos de volta. Emmanuel nos diz o seguinte, continuando com a sua mensagem. Demócrito, o sábio grego, que viveu na Terra muito antes do Cristo, assevera que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição de pombos à custa da comida, formando assim os corpos que conhecemos. Olha que coisa linda. Antes de Jesus Cristo. Começamos agora, segundo Emmanuel, a penetrar a essência do microcosmo e, de alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa perquirição, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons, a de planetas em movimento gradativo. Olha que coisa graciosa. Nós que já tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho de química e física, nós vemos isso nitidamente. Um átomo de hidrogênio, de carbono, é formado por um núcleo e ao seu redor circulam os elétrons. Energia. Eles só conseguem ter esse tipo de movimentação porque eles estão harmônicos. Eles estão entrelaçados em energia, em sintonia, eles estão associados às ideias, modo de falar, aos campos vibracionais proporcional a cada um deles. Do contrário, não haveria a composição. Leon Denis, no livro Do Invisível, na sua primeira parte, que trata do espiritismo experimental, ele trata da mediunidade. Leon Denis, no seu livro No Invisível, diz assim: todas as manifestações da natureza e da vida se resumem em vibrações, mais ou menos rápidas e extensas, conforme as causas que as produzem. Tudo vibra no universo. A luz, o som, o calor, a eletricidade, os raios químicos, os raios catódicos, as ondas hertzianas e etc. não são mais que modalidades de ondulações, graus sucessivos que em seu conjunto constituem a escala ascensional das manifestações da energia. Em seu conjunto, em suas associações, tudo em a natureza está em um constante labor. Não podemos imaginar que o Senhor da vida, o grandioso Criador, colocaria as coisas no planeta sem uma ordem pré-estabelecida. Tudo tem a sua ordem. Aquilo que nós imaginamos que está parado, inerte, tem um movimento interno. Você vê uma coisa, nós estamos aqui. Isto aqui é uma bonequinha, que eu sempre a tenho aqui comigo, da minha neta. Aqui está em movimento. Os elementos que a compõem, que é um plástico. Para ela estar em conformidade,
tem que estar em harmonia, senão não formaria. Se não desse o ponto certo nessa massa, não teríamos a bonequinha. Então tudo fica sob a regência de leis soberanas. E nós não podemos de forma alguma ignorar a existência dessas leis soberanas, não é? No livro de Benefredo de Toledo, Passes e Curas Espirituais, ele trata da seguinte forma a sua mensagem. O homem é constituído por 3 elementos essenciais que atuam inseparavelmente, veja bem, atuam inseparavelmente na harmonia do conjunto entre si. Primeiro, espírito. É a centelha divina que atua no corpo através do perispírito. Como a eletricidade atua na lâmpada através dos fios condutores. Segundo, 3 elementos. Primeiro, espírito. Segundo, perispírito. É o duplo fluídico formado de energia semicondensada do corpo humano que age como intermediário entre o espírito e o corpo. Espírito, perispírito. Agora o corpo carnal é a matéria condensada que serve de ambiente vital para a manifestação do espírito. O elemento mais fundamental que Benefredo se preocupa em dizer aqui é sobre a aura humana. Ele teve nesse livro que nós citamos de Passes e Curas Espirituais, a sua apresentação é por Emmanuel. Emmanuel apresenta o livro. Quando tem um endosso do espírito dessa natureza, você vê que o livro é altamente digno de ser estudado. Entende? E ele faz questão de mencionar a aura, né? Espírito, perispírito, corpo. E ele faz questão de mencionar a aura material. O corpo é mantido em equilíbrio pela atuação de 2 forças que gera ao seu redor uma luz esbranquiçada, que é o resultado da energia em movimentação, formando a aura material do corpo. Essas 2 forças, elas estão presentes em toda a natureza. Força centrífuga e força centrípeta. A centrípeta, ela atua de fora para dentro. E a centrífuga, ela atua de dentro para fora. Consequentemente, as 2 se anulam, fazendo com que exista a harmonia, exista a coesão da matéria e não o desequilíbrio da matéria, né? A centrípeta e a centrífuga equilibram a matéria, mantendo-a em harmonia, para que não ocorra a desarmonia orgânica. No plano da vida maior, segundo Emmanuel, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também na vida humana. A alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assimilamos, olha que importante entendermos, assimilamos os pensamentos
daqueles que pensam como nós. Daqueles que pensam como nós pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Nós estamos todos os dias nesse processo de sintonia. Todos os dias. Sintonizamos hoje, dessintonizamos amanhã, nos sintonizamos no depois de amanhã, e assim vamos mantendo essa faixa de relação. Insistimos em dizer que a vigilância e a oração é fundamental para que a nossa sintonia seja uma sintonia sempre saudável, para que nós estejamos envolvidos por espíritos benevolentes, amigos, queridos, aqueles que procuram trazer ao nosso redor vibrações e inspirações salutares. Voltaremos.